Viagem maluca. Os 3 islandeses que carregavam nossas bagagens foram dispensados e voltaram à superfície. Eu, meu tio e Hans passamos nossa primeira noite no fundo da cratera. No dia seguinte, meu tio andava de um lado para outro com raiva. Logo descobri o motivo. Um céu nublado e cinzento ameaçava a continuidade de seus planos. Das 3 rotas à nossa frente, apenas uma havia sido percorrida por Saknussemm e só poderia ser identificada pela sombra dos Cartares nos últimos dias de junho. O pico funcionaria como um ponteiro de relógio solar, cuja sombra indicaria o caminho para o centro da Terra. Se o Sol não aparecesse, não haveria indicação nenhuma. Estávamos em 25 de junho. Se o céu continuasse encoberto por mais 6 dias, tudo estaria perdido. Hans não fazia perguntas. O sol não apareceu naquele dia, tampouco no seguinte, muito menos no outro. Meu tio não se controlava mais. Calado e angustiado, não tirava os olhos do topo. Para seu alívio, no domingo 28 de junho, a mudança da lua trouxe bom tempo. O sol iluminou a cratera e a sombra dos Cartares projetou-se no chão. Ao meio-dia, apontou a chaminé central. É por ali, ao centro da Terra, vibrou o professor. Nossa verdadeira viagem estava apenas começando. A descida. Eu temia a descida, mas tinha vergonha de desistir. Inclinei-me sobre o buraco para ver o que nos aguardava. Fiquei zonzo e perdi o equilíbrio. Só não caí porque Hans segurou-me com força. Dividimos parte da bagagem e jogamos o restante no buraco. Depois disso, usando cordas e arpões de ferro, começamos a descer. Cerca de 10 horas depois, chegamos ao fundo da chaminé. Estou vendo um corredor que se desvia para a direita. Amanhã continuaremos. Agora vamos comer e dormir, disse meu tio. Antes de adormecer, vi um ponto brilhante lá no topo. Era a estrela Beta, da constelação da Ursa Menor. Na manhã seguinte, fomos acordados pelos raios do sol. Embora tudo estivesse calmo, havia algo de assustador no ar. Fizemos uma refeição rápida e seguimos pelo corredor de pedra. Antes de entrar naquele corredor sombrio, ergui a cabeça para olhar pela última vez o céu da Islândia. Lá dentro era muito escuro, só conseguimos enxergar com o auxílio das lanternas. Andávamos devagar, admirando maravilhosas estalactites que pareciam lustres transparentes pendurados no teto. As cores das lavas endurecidas variavam do vermelho ao amarelo brilhante. Era um espetáculo e tanto. À noite, por volta das 8 horas, paramos para comer. Eu estava esgotado e uma coisa me preocupava bastante. Nossa água já estava pela metade e não havia sinal de fontes subterrâneas. Fique tranquilo, Axel. Garanto que encontraremos água em abundância quando sairmos do meio dessas lavas, disse meu tio. Já tínhamos superado as maiores profundidades alcançadas pelo homem. Naquela profundidade, a temperatura deveria ser alta, mas estranhamente o termômetro indicava apenas 15 graus. Chegamos ao fim da chaminé no dia seguinte. Diante de nós surgiu uma encruzilhada, de onde partiam 2 caminhos sombrios e estreitos. Era difícil saber por qual deles devíamos seguir. Meu tio escolheu o túnel do leste. Seguimos adiante e encontramos arcos de pedra e passagens estreitas, por onde precisávamos rastejar. Depois de andar muito, paramos para dormir. Na manhã seguinte, continuamos a caminhada pelo túnel que se tornava cada vez mais plano. Em vez de descer, parecia que estávamos subindo. As paredes eram de rocha e não mais de lava. Achei que algo estava errado, mas meu tio não se deu por vencido. É possível que eu tenha me enganado, mas só terei certeza disso quando chegarmos ao fim desta galeria. Nosso estoque de água só dava para mais 3 dias. A partir daquele momento, tivemos de racionar o precioso líquido. Continuamos percorrendo o túnel por horas. Pelo caminho, encontramos restos de animais e plantas e uma mina de carvão. No dia seguinte, continuamos a atravessar a galeria escura que parecia não ter fim, até depararmos um beco sem saída. Agora temos certeza de que essa não é a rota certa. Vamos descansar antes de voltarmos à encruzilhada, ordenou meu tio. O último gole. Na manhã seguinte partimos bem cedo, mas estávamos desanimados.
A água acabou no primeiro dia de caminhada e só havia gin para beber. Após 5 dias, chegamos semi-mortos à encruzilhada. Eu não conseguia nem me levantar do chão. Meu tio pegou o cantil e disse: "Beba." Um único gole de água molhou a minha boca, mas foi o bastante para me trazer de volta à vida. Guardei esse último gole com todo cuidado, Axel, pois sabia que você precisaria muito dele quando chegássemos aqui. Obrigado, tio. Mas agora que a água acabou, precisamos voltar à superfície. O quê? A água não lhe trouxe de volta a coragem e a energia? Desafiou meu tio. Temos de abandonar essa expedição, tio. Tudo indica que não dará certo. Abandonar? Nunca! Então, só nos resta aceitar a morte. Não desejo a sua morte, Axel. Você pode voltar se quiser. Hans o acompanhará. Deixe-me sozinho. Eu não queria abandonar meu tio no fundo daquele abismo, mas por outro lado queria me salvar. Meu tio percebeu minha hesitação e fez uma proposta. Escute, Axel, a falta de água é o único obstáculo que impede a nossa viagem. Não encontramos nenhuma gota nessa galeria, mas podemos ter mais sorte seguindo o túnel que vai para o oeste. Era difícil acreditar naquilo, mas ele insistiu. Cristóvão Colombo pediu 3 dias a seus tripulantes doentes e apavorados para encontrar terras novas. Eles concordaram e assim o novo mundo foi descoberto. Eu, o Colombo dessas regiões subterrâneas, peço-lhe apenas um dia. Se não encontrarmos água nesse prazo, juro que voltaremos à superfície. Está bem, esperemos mais um dia, concordei. O córrego Hans. Iniciamos a descida pelo túnel oeste. O corredor era estreito, certamente uma passagem de lava vulcânica em tempos primitivos. Às 8 horas da noite ainda não tínhamos encontrado o menor sinal de água. Minhas pernas estavam paralisadas. Não resisti, soltei um grito e caí desmaiado. Depois de algumas horas, acordei com um ruído. Olhei ao redor e vi Hans saindo com uma lanterna na mão. Será que ia nos abandonar? Teria ouvido ou visto alguma coisa? Cerca de 1 hora depois, Hans estava de volta. Aproximou-se do meu tio, acordou e disse: "Água!" Então era isso, vibrei de alegria. Seguimos no mesmo instante por um corredor estreito. Podíamos ouvir um barulho abafado, como se fosse um trovão ao longe, atrás de uma muralha de granito. "É o barulho de um riacho", disse o professor. Apertamos o passo, animados. À medida que prosseguíamos, o barulho aumentava. Pela parede de pedra, podíamos ouvir a água correndo muito próximo de nós. Era preciso vencer aquela barreira. Hans encostou a cabeça na parede para escutar melhor. Logo encontrou o local em que o som do riacho era mais alto. Pegou a enxada e começou a furar a rocha. Eu e meu tio esperávamos apenas que não ocorresse nenhum desmoronamento ou inundação. Depois de 1 hora, a ferramenta já havia furado a parede de pedra. De repente, um jato de água esguichou, batendo na parede do outro lado. Hans soltou um grito de dor. Logo entendi o motivo e também gritei. A água estava fervendo. Bebemos nosso primeiro gole e continuamos bebendo sem parar até sentir gosto de ferro. "Mas é água ferruginosa, excelente para o estômago", explicou meu tio. Como a fonte foi descoberta por Hans, proponho dar o seu nome a esse saudável córrego. Apoiado, concordei. Agora precisamos preservar essa água. Vamos encher os cantis e tapar o buraco. Hans tentou fechar a abertura na parede, mas não conseguiu, porque a pressão da água era muito forte. Então meu tio teve uma grande ideia. Ora, por que tapar essa abertura? Quando nossos cantis estiverem vazios, não estaremos aqui para enchê-los de novo. Vamos deixar a água correr, ela vai descer e nos indicar o caminho. Muito bem pensado, tio. Agora nada pode impedir a realização de nossos planos. Debaixo do oceano. No dia seguinte, acordamos animados. Fizemos uma refeição regada à água e partimos pelo corredor de granito. Seguimos o riacho que nos indicava o caminho. Meu tio praguejava contra a rota horizontal. Ele só queria descer cada vez mais. Na sexta-feira à noite, 10 de julho, surgiu um poço assustador à nossa frente. "Esse sim vai nos levar bem longe", comemorou meu tio.
Hans preparou as cordas e começamos a descer. O poço era uma fenda estreita. Tive a impressão de que descíamos pela rosca de um parafuso gigante. O córrego Hans formava uma cascata em alguns trechos e depois voltava a seguir seu curso. Meu tio controlava tudo, anotando as indicações da bússola, do cronômetro, do termômetro e do manômetro. Dessa forma, podia saber qual era a nossa localização a qualquer momento. Estávamos exatamente debaixo do oceano. 8 dias depois, no sábado, chegamos a uma espécie de gruta imensa. Hans recebeu seu pagamento semanal e decidimos que o dia seguinte seria de descanso. Desespero e escuridão. Na manhã seguinte, acordei tranquilo e fiquei admirando a gruta, que formava um amplo salão. O professor aproveitou para atualizar o seu diário de viagem. De acordo com alguns cientistas, a temperatura deveria estar bem mais alta do que pudéssemos suportar, observei. Como você pode ver, os fatos desmentem a teoria, Axel, respondeu meu tio com um certo prazer. Nos dias seguintes, penetramos mais fundo no interior da Terra. As descidas eram perigosas e a habilidade e o sangue frio de Hans nos foram muito úteis. Tudo corria bem, até que algo muito grave aconteceu comigo. Foi assim. No dia 7 de agosto, atingimos um trecho do túnel que era um pouco mais inclinado. Eu ia na frente, seguido por meu tio. De repente, ao me virar, estava sozinho. Talvez tivesse andado muito depressa e resolvi voltar para alcançar meus companheiros. Andei durante 15 minutos e não os encontrei. Chamei por eles e não obtive resposta. Andei mais meia hora. Um silêncio medonho reinava na galeria. Lembrei-me do riacho. Bastaria voltar, acompanhando seu curso, e certamente encontraria a pista dos meus companheiros. Abaixei-me para tocar a água e descobri que estava tudo seco. O córrego havia sumido. Entrei em desespero. Morreria de sede e fome. O córrego devia ter seguido outro caminho. Não havia uma única pista para poder voltar. Eu estava perdido nas entranhas da terra. Tentei pensar em outras coisas, como a nossa casa em Hamburgo, minha querida Grauben, meu tio, que a essa altura devia estar desesperado à minha procura. Rezei para encontrar uma saída. Eu ainda tinha alimento e água para 3 dias. Precisava fazer alguma coisa, mas não sabia se devia subir ou descer. Resolvi subir, precisava encontrar o córrego. Subi, mas não reconheci o caminho. Tive certeza de que aquela galeria não me levaria a lugar nenhum. Desesperado, sem enxergar direito e muito nervoso, bati contra uma parede e caí. Algum tempo depois, acordei perdido num labirinto de curvas. Minha lanterna estava amassada com a luz fraca. A qualquer momento poderia se apagar. Meu desespero aumentou. Comecei a correr naquele labirinto sem saída, chamando, gritando, uivando, batendo contra as rochas. Depois de algumas horas, caí novamente e perdi a consciência. Quando recobrei os sentidos, percebi que estava machucado. Nunca senti uma solidão tão grande em toda a minha vida. Ia desmaiar novamente quando ouvi um ruído forte em algum lugar daquele abismo. Talvez fosse a explosão de algum gás ou de alguma pedra caindo. Depois o silêncio voltou a reinar. Encostei o ouvido na muralha e escutei palavras incompreensíveis ao longe. Seria uma alucinação? Prestei atenção e ouvi novamente um murmúrio. Eram vozes humanas. Só podiam ser meu tio e Hans. Se eu os ouvia, certamente eles me ouviriam também. Aqui! Aqui! Gritei com todas as minhas forças. Não tive resposta. Encostei meu ouvido na pedra de novo e dessa vez ouvi meu nome bem claro. Era meu tio quem o pronunciava. Eu não tinha tempo a perder. Se eles se afastassem, talvez não me ouvissem mais. Cheguei bem perto da muralha e gritei da forma mais clara possível. Tio Lindenbrock! Passaram-se alguns segundos que pareciam séculos. E então ouvi. Axel! Axel! É você? Sim, sou eu! Respondi. Aonde você está? Perdido, na mais completa escuridão. Minha lanterna quebrou e o córrego desapareceu. Tenha coragem, não se desespere, Axel. Calculando o tempo que o som levava para ser ouvido, descobrimos a distância que nos separava.
Segundo meu tio, que estava numa enorme caverna da qual partiam diversas galerias, eu deveria descer para encontrá-los. Ande se for preciso, arraste-se e escorregue pelas rampas e você vai nos encontrar no fim do caminho. Venha, meu filho, venha! Essas palavras me reanimaram. Parti ao encontro deles cheio de esperança. Minhas forças estavam no fim. Eu só conseguia me arrastar. A galeria inclinada me conduziu a uma velocidade assustadora. Escorreguei pelas pedras sem poder me segurar em parte alguma, até bater a cabeça em uma rocha e perder os sentidos mais uma vez. A recuperação de Axel. Quando abri os olhos, meu tio estava cuidando de mim. Ao perceber que eu tinha acordado, soltou um grito de alegria. Ele está vivo! Ele está vivo! Estou... Hans veio me cumprimentar. Tio, que horas são? Que dia é hoje? Onde estamos? Hoje é domingo, 9 de agosto e são 11 horas da noite. Agora chega de perguntas, você está muito fraco. Meu tio tinha razão, eu mal conseguia ficar com os olhos abertos. Precisava descansar. No dia seguinte, ao acordar, descobri que estava numa linda gruta cujo chão era coberto de areia fina. Uma claridade inexplicável iluminava o lugar. Ouvimos ao longe um barulho de ondas e o assobio do vento. Estaríamos de volta à superfície? Meu tio contou-me que minha queda tinha me levado ao fim de uma galeria. Estava vivo e inteiro por um milagre. Hans tratou de minhas feridas e elas cicatrizaram rapidamente. Tio, tem certeza que não voltamos à superfície? Não, claro que não. Então devo estar louco, pois estou vendo a luz do dia, ouvindo o barulho do vento e as ondas do mar. Logo você vai entender tudo. Venha comigo, vou lhe mostrar onde estamos. Saímos da gruta e quando meus olhos se acostumaram à claridade, vi algo inacreditável. Dentro de uma enorme caverna havia um mar sem fim, com ondas e uma areia fina e dourada, coberta com conchas. Parecia outro planeta. Apresento-lhe o mar Lindenbrock, disse meu tio. Venha, vamos andar um pouco. Seguimos pelas margens e logo reconheci nosso fiel companheiro, o córrego Hans, que corria tranquilo para o mar. As surpresas continuaram. Mais adiante havia uma floresta com árvores claras, parecidas com guarda-sóis. Era uma floresta de cogumelos. Passeamos por aquele ambiente úmido durante meia hora. Mais à frente, outra visão incrível me aguardava. Árvores comuns à superfície, porém em tamanho gigantesco. Fascinante, magnífico, esplêndido. Olhe, Axel, olhe! As plantas que cultivamos em nossos jardins eram árvores nos primórdios do planeta, exclamou meu tio. Logo descobrimos que também havia ossos de animais extintos, como o mastodonte no chão. Depois daquele espetáculo, voltamos para a gruta e caí em um sono profundo. Combate no mar. Estávamos a uma longa distância da Islândia, no sentido horizontal, a uma grande profundidade. Hans começou a construir uma jangada com troncos de árvores que encontrou no chão, pois meu tio pretendia atravessar o mar Lindenbrock em busca de uma nova passagem na margem oposta. No dia 13 de agosto, a jangada ficou pronta. O mastro foi feito com bastões à vela, com uma de nossas cobertas. O porto ganhou o nome da minha amada Porto Grauben. Partimos às 6 horas com uma incrível velocidade, graças ao vento que nos favorecia. Tínhamos um mar imenso pela frente. Meu tio encarregou-me de fazer o diário de bordo da viagem. Algumas horas depois, algas gigantes capazes de impedir a passagem de navios surgiram à nossa frente. Por sorte, não nos causaram problemas. Estávamos curiosos para saber se havia peixes naquelas águas. Hans preparou um anzol na ponta de uma corda, colocou um pedacinho de carne seca como isca e atirou-o ao mar. 2 horas depois, sentiu uma fisgada. Um peixe de cabeça chata, cego e sem dentes, havia mordido a isca. Esse peixe pertence a uma família que está extinta há séculos, explicou o professor. O quê? Isso significa que podemos encontrar aqui um daqueles monstruosos habitantes dos mares primitivos? Certamente, respondeu meu tio. Olhando para o mar, comecei a sonhar acordado. Tartarugas,
antediluvianas, mastodontes gigantescos, pterodáctilos voadores ganhavam vida em minha imaginação. Em minha mente desfilavam todas as transformações terrestres, os vapores que envolviam o planeta, a explosão de gases. Fui arrastado para espaços planetários. O mar Lingebrock era bem maior do que imaginávamos, para a irritação do meu tio. Uma dúvida pairava no ar. Estaríamos seguindo a mesma rota de Saknussemm? Os dias foram passando. No domingo, meu tio decidiu investigar as águas, amarrando um pedaço de ferro na ponta de uma corda e mergulhando a uma boa profundidade. Quando a ferramenta foi trazida a bordo, notamos marcas de dentes nela. Seriam de um monstro, um tubarão ou uma terrível baleia? Meu sonho parecia estar se transformando em realidade. Por segurança, verifiquei se nossas armas estavam em bom estado. No dia 18 de agosto, eu dormia quando de repente a jangada foi erguida acima das ondas e atirada para longe com força. "O que foi isso?" gritou meu tio. "Fomos atacados?" Hans apontou para uma massa escura que emergia das águas e depois voltava a mergulhar várias vezes. Um golfinho gigante. Mais adiante surgiu um crocodilo monstruoso, depois um imenso lagarto, um verdadeiro bando de monstros marinhos. Com uma simples dentada, eles destruiriam nossa jangada. Hans tentou desviar a embarcação para outro lado, mas logo percebeu que havia outros inimigos gigantescos, uma serpente e uma tartaruga. Não havia como fugir. O crocodilo e a serpente cercaram a jangada. Peguei a carabina e estava pronto para atirar, mas Hans impediu-me de fazer isso. Ficamos mudos de pavor. Os dois monstros passaram a poucos metros da jangada e atiraram-se um sobre o outro, travando um terrível combate. Os outros animais gigantescos pareciam estar vindo participar da briga. Depois descobrimos que, na verdade, havia apenas dois animais ali. O primeiro tinha o focinho de um golfinho, a cabeça de um lagarto e os dentes de um crocodilo. Era um ictiosauro, o mais terrível réptil antediluviano. O outro era um plesiosauro, que parecia uma serpente dentro da carapaça de uma tartaruga. Dois répteis dos oceanos primitivos. A fúria dos animais era indescritível. 2 horas se passaram e quase naufragamos umas 20 vezes. O plesiosauro parecia estar mortalmente ferido e contorceu-se até ficar imóvel sobre as águas. O ictiosauro vencedor desapareceu no fundo do mar. Estávamos salvos, ao menos por enquanto. A tempestade. Felizmente, graças a um vento favorável, deixamos para trás o cenário da luta. Na quinta-feira, 20 de agosto, ouvimos um barulho estranho. Parecia uma queda d'água. Algumas horas depois, com o auxílio de uma luneta, descobrimos um enorme jato de água que irrompia acima das ondas. Seria outro monstro marinho? Só conseguimos nos aproximar dele muitas horas depois. Para nossa surpresa, encontramos uma ilha, onde um forte jato de água jorrava de uma grande altura. Era um geyser. A ilhota foi batizada com o meu nome, Axel. No dia seguinte, fomos surpreendidos por um temporal. Chuva e descargas elétricas ameaçavam a nossa travessia. A jangada foi atirada para um lado e para outro, mas resistiu. O barulho dos raios era ensurdecedor e não conseguíamos ouvir uns aos outros. A tempestade continuou a noite inteira. As ondas passavam por cima das nossas cabeças. Estávamos mortos de cansaço, perdidos e congelados de medo. De repente, um disco de fogo apareceu na beirada da jangada. Passou por cima dos alimentos, dos instrumentos e da pólvora. Pensei que fôssemos explodir. Um cheiro de gás penetrou em nossas gargantas e pulmões. Fomos cobertos por jatos de chamas. Por fim, aquela agonia terminou. A jangada foi arrastada então a uma velocidade incalculável. A essa altura, devíamos estar passando embaixo da Europa inteira. Finalmente chocou-se contra umas pedras e por pouco escapamos da morte. Após 3 noites sem dormir, encontramos abrigo em umas rochas e caímos em um sono profundo. No dia seguinte, meu tio estava animado. O mar tinha ficado para trás e continuaríamos por terra.
Não pude evitar de fazer uma pergunta que me intrigava. Tio, como será a nossa volta? Quando chegarmos ao centro do planeta, encontraremos uma nova rota ou voltaremos pelo caminho já percorrido, respondeu ele. Por sorte, o habilidoso Hans tinha conseguido salvar quase todos os nossos instrumentos e a comida das águas. A jangada precisava de alguns conselhos. Meu tio pegou a bússola para saber em que direção estávamos. Sua reação foi de espanto total. O que foi? Perguntei. Ele me fez sinal para examinar o aparelho. Era inacreditável. A ponta da agulha marcava o norte. Em qualquer posição, a agulha insistia em virar para aquela direção. O terrível significado disso era que, durante a tempestade, a jangada tinha voltado para o ponto de partida. Não havíamos avançado nada. Revolta e descoberta. O professor Lindenbrock ficou furioso. Achava que todos os elementos da natureza tinham conspirado contra ele. Adivinhando seus planos, Hans tinha consertado a jangada. Ficou decidido que partiríamos na manhã seguinte. Por hora, eu e meu tio faríamos um reconhecimento do local. O chão estava coberto dos restos de conchas. Prosseguimos e logo estávamos pisando em restos de animais pré-históricos, fósseis raríssimos. De repente, meu tio encontrou algo. Axel! Axel! Uma cabeça humana! E não era a única. Alguns passos adiante, encontramos um esqueleto humano inteiro. Meu tio não se conteve e, como se estivesse em uma sala de aula, dirigiu-se a uma plateia imaginária. Senhores, tenho a honra de apresentar-lhes um homem da era quaternária, e fez um grande discurso sobre as características daquele espécime. Não pude deixar de aplaudi-lo no final. Eu me perguntava se, assim como os monstros marinhos que haviam cruzado nosso caminho, existiria algum homem do abismo ainda vivo. Novas pistas de Saknussemm. Seguimos em frente e logo estávamos diante de uma imensa floresta formada por grandes palmeiras, pinheiros, ciprestes e tuias. As folhas tinham uma cor castanha, provavelmente devido à ausência de sol. De repente, pensei ter visto um rebanho de mastodontes vivos. O meu sonho de encontrar os animais pré-históricos parecia estar se realizando mais uma vez. Meu tio queria avançar e aproximar-se dos animais. Tive de segurá-lo. Não seja louco, tio. Estamos sem armas, é perigoso. Qualquer criatura humana poderia provocar a fúria desses monstros. Não somos as únicas criaturas humanas por aqui, Axel. Veja com seus próprios olhos. Ali há um ser vivo bem semelhante a nós. Aquilo era simplesmente inacreditável. Olhei na direção apontada por meu tio. Encostado no tronco de uma árvore, havia um homem com mais de 4 metros de altura. Tinha uma cabeça gigantesca, coberta por uma grande cabeleira, e segurava um enorme galho na mão. Não tínhamos sido vistos e era melhor fugir dali o mais rápido possível. Vamos embora, implorei arrastando meu tio. Corremos até deixar a floresta para trás. Chegamos a um local parecido com o Porto Grauben. Riachos e cascatas caíam entre as rochas. Ficamos em dúvida se aquele era o nosso ponto de partida. Então, encontrei um objeto brilhante na areia. Era um punhal enferrujado. Não era meu nem do meu tio, muito menos de Hans. Talvez fosse a arma de algum guerreiro pré-histórico. Observando melhor, descobrimos que era uma arma do século XVI, de origem espanhola. Quem teria perdido essa arma aqui? Perguntei. Provavelmente alguém que usou para gravar seu nome em uma rocha. Talvez o homem que queria marcar mais uma vez a rota para o centro. Venha, vamos procurar! Fomos até uma parte estreita da praia. Entre duas pontas de rocha aparecia a entrada de um túnel escuro. Ali, numa parede de granito, podiam ser lidas duas letras meio apagadas. A-S. A-S! Arne Saknussemm! Exclamou meu tio. Que gênio maravilhoso! Deixou o caminho para o centro da terra marcado para os outros mortais. Também vou assinar meu nome nessa pedra. Empolgado como estava, meu tio batizou aquele local com o nome de Cabo Saknussemm. Travessia forçada. A jangada estava pronta. Seguiríamos agora o caminho certo rumo ao norte. Meu tio comentou. Agora falta pouco para chegarmos ao centro da terra. Após 3 horas de navegação, desembarcamos em terra firme.
Seguimos por uma galeria que, para nossa decepção, tinha passagem impedida por uma enorme pedra. Essa pedra deve ter rolado para cá muito tempo depois da expedição do alquimista. Se não vencermos esse obstáculo, não atingiremos nosso objetivo, comentei. Decidimos então explodir a pedra com a pólvora. Com as ferramentas, Hans fez um buraco na pedra e colocou a pólvora lá dentro. O dia seguinte, quinta-feira, 27 de agosto, ficaria marcado para sempre como uma data muito especial de nossa viagem. Às 6 horas da manhã, já estávamos de pé, pronto para explodir o obstáculo de pedra. Fui encarregado de colocar fogo no pavio. Meus companheiros me aguardavam na jangada. Nosso plano era fugir para longe, evitando os perigos da explosão. Cumpri minha missão e embarquei rapidamente na jangada. Não chegamos a ouvir o barulho da explosão, mas cerca de 10 minutos depois, vimos os rochedos desmoronarem. Um abismo se formou na praia. Fomos arrastados para dentro dele por uma enorme onda. Demos os braços uns aos outros e a jangada foi levada pela correnteza. Não havia dúvidas, aquele era o caminho de Saknussemm. Porém, em vez de descermos sozinhos, estávamos arrastando o mar inteiro conosco. Hans conseguiu acender a lanterna. Pude ver que só nos restavam a bússola, o cronômetro, algumas escadas e comida para mais um dia. Descíamos a uma velocidade cada vez maior. Em alguns momentos, quase nos afogamos. Muitas horas depois, algo totalmente inesperado aconteceu. "Estamos subindo!" exclamou o professor. "Subindo? Para onde, tio?" "Não sei, mas precisamos estar preparados. É hora de comer para recuperarmos nossas forças", disse ele. "Mas só nos resta um pedaço de carne seca e alguns biscoitos. Essa pode ser a nossa última refeição." Repartimos a carne e os biscoitos em 3 partes iguais e comemos. À medida que prosseguíamos, a temperatura aumentava. A água estava fervendo e, ao tocar uma pedra, percebi que ardia como fogo. Estávamos suando. Chequei a bússola. A agulha saltava de um polo ao outro e girava descontroladamente. A erupção. Eu não tinha dúvidas. Todos os sinais indicavam um tremor de terra. O professor discordava. "Você está enganado, Axel. Teremos algo melhor." "Como assim, tio? Uma erupção? O senhor não acha isso terrível?" "Não, essa é a única chance que temos de voltar à superfície." Continuamos a subir a noite toda pela chaminé do vulcão. Éramos conduzidos por uma força produzida por vapores acumulados no interior da Terra. Chamas sulfurosas apareceram em nosso caminho. Em vez de água, havia uma pasta de lava. Na manhã seguinte, continuamos sendo arrastados. Às vezes a jangada parava, mas logo retomava o movimento. Íamos sendo lançados cada vez com mais força para cima, quase sufocando com o calor intenso. Depois, lembro-me apenas de várias explosões, uma avalanche de pedras, a jangada girando e um furacão de fogo. Salvos! Quando abri os olhos, vi que eu, meu tio e Hans estávamos deitados sobre a encosta de uma montanha, a 2 passos de um abismo. Hans havia me salvado da morte mais uma vez. "Onde estamos?" perguntou meu tio. Certamente não era a Islândia. Acima de nossas cabeças, vimos a cratera de um vulcão, de onde, de tempos em tempos, saíam chamas misturadas com pedras fomes, cinzas e lavas. Abaixo havia um bosque com figueiras, oliveiras e vinhas carregadas de uvas vermelhas. Mais adiante, avistamos as águas de um mar ou lago encantador e também algumas casas, um porco e ilhotas ao longe. "Vamos descer e descobrir. Estou morto de fome e sede", disse o professor. "Será que estamos na Ásia, nas costas da Índia ou talvez em plena Oceania?" Pensei em voz alta. "Mas e a bússola?" perguntou meu tio. "De acordo com ela, caminhamos sempre para o norte. Será que ela nos enganou?" Isso só iríamos descobrir mais tarde. Após 2 horas de caminhada, encontramos um campo coberto de árvores frutíferas. Aproveitamos para nos deliciar com aquelas frutas frescas e matarmos nossa sede numa fonte que havia por perto. Enquanto descansávamos um pouco, vimos um menino aparecer entre 2 oliveiras. Ele parecia assustado com a nossa aparência, e com razão. Estávamos sujos, seminus e com a barba por fazer.
Ele ia fugir, mas Hans correu atrás dele e o trouxe à força. Qual é o nome dessa montanha, amiguinho? Perguntou meu tio em alemão. Ele não respondeu nada. Meu tio repetiu a mesma pergunta em inglês, francês e, por fim, em italiano. Ele resistiu um pouco e depois disse: Stromboli. Então, estávamos na Itália e aquele vulcão era simplesmente o feroz e temido Etna. Que viagem maravilhosa! Entramos por um vulcão e saímos por outro. Seguimos em direção ao porto de Stromboli. Resolvemos dizer que éramos náufragos, pois seria difícil explicar que tínhamos sido expelidos do seio do inferno. Meu tio ainda não se conformava com a indicação da bússola. O retorno. Os pescadores nos forneceram roupas e comida. Após 2 dias, um pequeno barco nos levou a Messina. Na sexta-feira, 4 de setembro, estávamos a bordo do Volturne, um navio correio francês. 3 dias depois, pisamos em Marsella. Na noite de 9 de setembro, chegamos finalmente a Hamburgo. Marta e Grauben nos receberam com espanto e alegria. Agora você já é um herói e não vai mais me abandonar, disse minha querida noiva. A notícia de nossa viagem ao centro da Terra tinha se espalhado pelo mundo inteiro. Hamburgo deu uma grande festa em nossa homenagem. O professor Lindenbrock fez o relato da expedição em uma sessão pública, omitindo apenas os fatos relacionados à bússola. Ele doou o documento de Saknussen aos arquivos da cidade. Lamentou não ter conseguido seguir os rastros do viajante até o centro da Terra, modéstia que só aumentou a sua glória. Hans, o homem que salvou a minha vida mais uma vez, sem o qual não teríamos conseguido realizar aquela incrível expedição, voltou para a Islândia, sua terra natal. A publicação de Viagem ao Centro da Terra fez enorme sucesso no mundo inteiro. Foi traduzida e impressa em várias línguas. Os jornais mais ilustres do planeta publicaram seus principais episódios. Meu tio, apesar de toda a glória alcançada, continuava aborrecido com o inexplicável fenômeno da bússola. Para um cientista, era difícil admitir coisas que fugiam ao controle da razão. O destino, porém, reservava-lhe uma felicidade. Certo dia, meses depois, enquanto eu arrumava a coleção de minerais no escritório, encontrei a bússola e comecei a examiná-la. De repente, tive uma surpresa e tanto. Dei um grito e o professor foi correndo ao meu encontro. O que foi, Axel? Perguntou. Esta bússola. O que tem ela? Os polos estão invertidos. Após examiná-la com cuidado, meu tio concluiu animado. Então foi isso. Provavelmente tudo aconteceu durante o temporal no mar Lindenbrock, quando aquela bola de fogo afetou todos os nossos instrumentos. Tudo não passava de uma brincadeira da eletricidade. A partir desse dia, meu tio foi o mais feliz dos cientistas e eu o mais feliz dos homens, pois minha querida irlandesa tornou-se minha esposa. E essa foi a aventura Viagem ao Centro da Terra. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei!